Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Já fazia várias semanas que Margaret não tinha notícias do filho, Ethan. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem mesmo uma foto do neto Noah, que acabará de fazer 2 anos. Todas as manhãs, enquanto servia o café na mesma caneca lascada que usava desde o nascimento de Ethan, ela olhava para o celular no parapeito da janela, na esperança de ver uma notificação, um sinal, uma faísca de conexão. Desde que se casara com Amanda, as coisas mudaram lentamente. A princípio, Margaret queria acreditar que era simplesmente o tempo que estava se esgotando. Um novo emprego, uma nova casa, um bebê a caminho. Ela entendia. Era jovem, ocupada e apaixonada também. Não queria ser uma daquelas mães possessivas e intrusivas que exigiam presença constante. Não. Preferia manter-se discreta, paciente e digna. Mas o silêncio estava se tornando uma presença pesada em sua casa. A casa dela, um pequeno prédio nos arredores de Richmond, Virgínia. Uma casa que ela e seu falecido marido, John, haviam comprado há mais de 30 anos. Cada cômodo carregava as marcas de sua história, uma moldura ligeiramente torta no corredor, uma mancha de tinta no chão da sala de estar, uma lembrança de uma tarde em que Ethan, de 8 anos, quis repintar uma caixa de brinquedos para sua mãe. Hoje esta casa estava cheia de memórias e solidão. As paredes pareciam conter as risadas do passado, mas agora só ecoavam o som do vento ou o tic-tac do relógio. Margaret morava sozinha, sim, mas não era infeliz. Lia muito, cuidava um pouco do jardim, às vezes ia ao centro comunitário para ajudar na biblioteca. E então, toda semana preparava um prato especial, o assado que Ethan tanto amava, ou as tortas de limão que ele pedia em todos os aniversários, e os mantinha refrigerados. Só por precaução. Para o caso de ele aparecer. Ele não passou. Naquela manhã, o dia estava cinzento. Um céu uniforme, sem luz. Margaret acordara cedo, sem motivo aparente, e passara a mão no cobertor frio sobre a cama. Entrando na cozinha, colocou mecanicamente o café na mesa e ligou o rádio. Uma antiga peça de jazz tocava suavemente. Então seu telefone vibrou. Ela deu um pulo. Sabia esse número de cor. Ethan. Seu coração disparou por um instante. Ela sorriu, um sorriso misto de surpresa e esperança. Ela abriu a mensagem. Você não está convidado para jantar, minha esposa não quer você. Mas eu. Ela congelou. As palavras a atingiram com força. Sem pontuação. Sem explicação. Apenas, isto. Uma guilhotina. O resto da mensagem não estava lá. Um espaço em branco depois das reticências. Um vazio mais cruel que a ausência. Um silêncio planejado, como se o resto da mensagem tivesse sido interrompido ou apagado por covardia ou cansaço. Margaret releu a mensagem. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Cada leitura amplificava a dor, como se as palavras ganhassem gravidade e peso. Ela sentiu a garganta apertar, as mãos tremerem. Sentou-se lentamente à mesa, deixando as costas caírem no encosto da cadeira, e automaticamente levou a mão ao peito. Por alguns minutos ela ficou ali, imóvel, olhando para aquela pequena tela luminosa que parecia conter toda a indiferença do mundo. Ela tentou se convencer de que devia ser um engano. Talvez uma mensagem enviada cedo demais. Talvez ele fosse escrever o resto. Talvez ele fosse dizer: mas eu vou consertar as coisas. Mas eu irei te ver amanhã. Mas eu te amo. Mas nada aconteceu. E no fundo, ela sabia. Sabia que Amanda nunca quisera. Sabia disso desde o primeiro encontro, quando a jovem mal levantou os olhos do celular para cumprimentá-la. Sentia isso em cada pequeno gesto, na maneira como repetia o que Margaret dizia, como se suas palavras nunca fossem educadas o suficiente, cultas o suficiente, corretas o suficiente. Ela se lembrou daquele dia de ação de graças, quando Amanda empurrou sua caçarola caseira murmurando: "Uá, muito creme, fica pesado, né?" Naquele Natal, quando ela trouxe presentes cuidadosamente embrulhados para Noah, e Amanda os guardou no armário sem dizer nada, sem nem mesmo abri-los na frente dela. E então aquele nascimento. Aquele momento pelo qual Margaret esperou a vida toda, segurar o bebê do seu filho nos braços. Mas ela só o vira uma vez brevemente em um quarto frio de hospital, enquanto Amanda virava a cabeça e Ethan mantinha os olhos baixos. Portanto, esta mensagem não foi uma surpresa. Foi simplesmente a confirmação brutal do que ela temia há muito tempo. E ainda assim, mesmo quando você espera a exclusão, a marginalização, ainda dói. Ela se levantou lentamente, enxugou uma lágrima que escorreu pela bochecha e olhou pela janela. O céu ainda estava cinza. Ela sussurrou no silêncio:
Eu dei tudo de mim. E é aqui que isso leva. Mas ela não jogou o celular fora. Ela não gritou. Foi até a cozinha, abriu o forno e desligou o fogo da refeição que havia preparado. Um assado como sempre. Apenas no caso de... Margarete nunca disse que era perfeita. Ela não teve o luxo de ser perfeita. Perfeição era para quem tinha tempo, dinheiro e famílias inteiras para ajudá-la. Ela tinha vivenciado a realidade. A dura, a crua, o cotidiano sem rede de segurança. Quando seu marido, John, morreu em um acidente de construção, um andaime desabou em um canteiro de obras mal inspecionado. Ela se viu sozinha, aos 32 anos. Com uma criança de 4 anos agarrada à sua perna e um mundo que não lhe demonstrava nenhuma gentileza. As garantias demoraram a chegar. Promessas de apoio derreteram como neve ao sol. E Margarete teve que se levantar sem lágrimas porque não havia ninguém para enxugá-las. Ela tinha 2 empregos, recepcionista durante o dia em uma clínica comunitária e governanta à noite em um hotel modesto nos arredores. Às vezes, chegava em casa meia-noite com as costas ardendo e os pés machucados, mas sempre encontrava tempo para sentar na beira da cama de Ethan e lhe contar uma história, mesmo que adormecesse antes do fim. Ela recusava o auxílio-desemprego não por orgulho, mas por princípios. Queria que Ethan crescesse com o exemplo de coragem, não com o peso das dívidas. Ela fizera escolhas difíceis. Não trocar o carro quando ele quebrou, pegar o ônibus às vezes por 2 horas por dia. Deixará de sair, de comprar roupas novas, de fazer tratamento dentário. Tudo foi para Ethan. Seus livros, seus sapatos, suas refeições balanceadas, sua educação. E ele conseguiu. Hoje ele era engenheiro de software em Washington, D.C., renomado por suas habilidades e frequentemente requisitado para projetos internacionais. Usava camisas bem passadas, falava sem sotaque e dirigia um carro elétrico de luxo. Margarete não sentia ciúmes nem amargura, apenas orgulho. Seu filho havia deixado a pobreza para trás. Ele havia quebrado o ciclo. Mas em sua ascensão, algo se perdeu. Ethan conhecera Amanda em um seminário sobre tecnologias emergentes. Ela trabalhava em marketing para uma grande empresa de cosméticos ecológicos. Era linda, elegante e sempre impecavelmente apresentada, do esmalte aos sapatos e à dicção. Falava 5 idiomas, havia estudado no exterior e frequentava museus desde a infância. Nunca levantava a voz, mas comandava tudo apenas com o olhar. Desde o primeiro encontro, Margarete sentiu uma barreira invisível se erguendo. Não hostilidade direta, não, Amanda era educada demais para isso. Era mais sutil. Uma frieza disfarçada de polidez, um sorriso que nunca tocava os olhos, uma mão estendida sem calor. Ela se lembrou daquele domingo, do primeiro almoço em casa. Margarete passará o dia anterior cozinhando. Torta de maçã, pão de milho, frango frito caseiro, legumes da horta. Amanda comera muito pouco, educadamente. Então, ao se levantar, simplesmente disse: "É muito tradicional." Um elogio vazio. Não, obrigado. Nenhum pedido de receita. O desconforto nunca passou. Amanda nunca gostou que Margarete ainda trabalhasse como recepcionista, mesmo em meio período, mesmo já sendo avó. Ela nunca entendeu por que aquela mulher de 60 anos não vendia sua casa pequena e antiquada por um apartamento mais moderno e prático. Ela criticava silenciosamente seu jeito de falar, aquele sotaque sulista que Ethan havia perdido, mas que sua mãe ainda carregava como uma cicatriz. E acima de tudo, ela desprezava aqueles pequenos gestos que eram os mais queridos de Margarete: bolos caseiros, tricô para Noah, álbuns de fotos impressos à mão em vez de compartilhados em um aplicativo. Margarete nunca quis criar conflitos. Ela se esforçou. Comprou vinho orgânico para o aniversário de Amanda mesmo sem beber. Aprendeu a preparar brunches vegetarianos. Até leu um artigo sobre desenvolvimento Montessori para evitar superestimular o neto. Mas nada parecia suficiente. E Ethan amou as 2 mulheres em sua vida, mas nunca conseguiu construir uma ponte entre elas. Ele havia escolhido o silêncio. Ele não defendeu a mãe quando Amanda a corrigiu na mesa de jantar. Não se posicionou quando Amanda insistiu que ela passasse as festas de fim de ano com os pais. Não disse nada quando Margarete ficou sozinha na sala enquanto eles riam na cozinha. Ao tentar evitar a tensão, ele fez de Margarete uma estranha. Margarete não respondeu imediatamente. Ela ficou sentada no silêncio da cozinha com o telefone ainda nas mãos, como se fosse algo que tivesse esquentado. A mensagem ainda piscava na tela. As palavras aparentemente simples a deixaram sem fôlego, com mais certeza do que se tivessem sido gritadas. Ela o releu. Novamente. E novamente. Como se, através da repetição, ela pudesse descobrir outra verdade escondida entre as linhas.
Uma palavra terna esquecida. Um tom irônico mal compreendido. Uma continuação, talvez. Mas não. A mensagem pairou no ar, como um tapa na distância. Margaret desligou o telefone lentamente, como alguém que fecha os olhos após uma lembrança dolorosa. Ela se levantou, caminhou silenciosamente até a janela e abriu a cortina delicadamente. Lá fora, o jardim banhava-se em uma luz dourada. As peonias estavam vibrantes. As peonias que ela havia plantado com Ethan muitos anos antes, em uma tarde de verão, quando ele usava um macacão azul e segurava uma pá grande demais para suas mãos pequenas. Ele ria, cobria os sapatos com terra e fazia perguntas sobre cada bulbo, como se a terra escondesse algum segredo maravilhoso. Ela se lembrou de dizer a ele: peonias são como o amor. Elas levam tempo, são frágeis, mas quando florescem preenchem tudo. Ethan assentiu seriamente sem entender, mas continuou cavando. Mesmo hoje as flores estavam lá, vivas, leais, como uma promessa de que algo poderia renascer. Mas não hoje. Hoje, tudo parecia suspenso. Como se o mundo tivesse parado por alguns segundos para respeitar sua dor. Naquela noite Margaret não ligou a televisão. Simplesmente ficou sentada à sua mesa, o velho móvel de madeira que ela quase não usava mais, exceto para pagar as contas. Pegou uma folha de papel branco e macio e pegou uma caneta tinteiro, a mesma que John lhe dera antes de morrer. Ela ficou sem escrever por um longo tempo. Sua mão pousou na página. Sua alma estava vazia, mas seu coração estava cheio demais. Então ela começou. Meu caro Ethan, recebi sua mensagem. Ela partiu meu coração, mas não me surpreendeu. Há muito tempo sinto que não sou bem-vinda. Ela fez uma pausa. A palavra brisazou alto demais, mas era a palavra certa. Ela não queria ser dramática, mas também não queria mentir. Então continuou gentilmente linha após linha, como se estivesse desdobrando um tecido precioso que não foi tocado por muito tempo. Talvez eu não tenha boas maneiras, talvez eu não fale com delicadeza suficiente. Ela se viu novamente numa tarde de domingo, dizendo uma palavra que Amanda havia captado com um sorriso forçado. Nós não dizemos there Margaret, é y em a ponto. Ela disse isso na frente de todos com um tom leve, mas áspero. Margaret sorriu. Ela guardou o sorriso para si. E agora tudo voltou, como um sussurro que corta a pele. Mas eu sou sua mãe. Aquela que te carregou, te criou, te amou incondicionalmente. Lágrimas brotaram, silenciosas. Ela continuou. Não estou esperando um convite para jantar. Estou esperando algo mais simples, que você ainda me veja como aquela que lhe deu tudo. Ela hesitou e então acrescentou. Você não precisa escolher entre sua esposa e eu. Mas se um dia você se lembrar de que o amor nunca deve excluir, saberá onde me encontrar. Mãe? Margarida? Ela releu a carta. Não para corrigi-la, mas para se certificar de que havia dito tudo, de que estava certo, de que ela não havia acusado nem implorado, mas simplesmente contado a verdade. Ela dobrou-o cuidadosamente e colocou a folha em um envelope cor de marfim e escreveu o endereço de Ethan com uma caligrafia elegante, regular, quase solene. Então ela postou, sem esperar por uma resposta. Não por orgulho, por necessidade. Ela sabia que esperar estava esgotando. Então ela foi para casa, colocou a caneta tinteiro de volta no estojo e deu um pouco mais de água às peonias. Então ela seguiu com sua vida. Dolorosamente silencioso, mas digno. E naquela noite, no silêncio de sua casa, ela acendeu uma vela. Não para rezar, apenas para se lembrar de que é possível estar sozinho sem se extinguir. As semanas passaram. Lentamente. Em silêncio. Nenhuma resposta. Nenhuma chamada. Nenhuma mensagem. Nem mesmo uma notificação de que a carta havia sido lida, porque esta carta não era digital, e isso talvez fosse a coisa mais cruel, não saber se ela havia sido aberta, se havia sido lida de uma vez ou rasgada, se havia sido guardada ou jogada fora. Margaret parou de esperar, não abruptamente. Não, era mais difuso, como uma luz se apagando lentamente em um cômodo do qual você está saindo. Ela finalmente guardou as fotos de Ethan que guardava no aparador, embrulhando-as em um pano macio antes de guardá-las em uma gaveta. Parou de cozinhar as refeições que ele amava. Parou de falar sobre ele, até mesmo para si mesma. Ela disse a si mesma que algumas perdas são silenciosas, e que é preciso aprender a amar sem retribuição. Ela voltava à rotina habitual. Um pouco mais curvada, um pouco mais cansada, mas ainda de pé. De manhã, ia à clínica sorrindo para os pacientes, pontual como o metrônomo. À noite voltava de ônibus, com o olhar perdido nas paisagens que conhecia de cor. E os dias se esvaíam uns nos outros, como páginas sem título de um velho caderno.
Então uma noite, quando ela chegou em casa mais tarde do que o normal, um colega doente, uma emergência inesperada. Ela viu um carro estacionado em frente à sua casa. Um sedã escuro, elegante, limpo demais para ser do carteiro ou do vizinho. Seu coração acelerou. Ela diminuiu o passo, segurando as chaves com força. Nos degraus, uma figura o esperava. Era o Ethan. Sozinho. De pé. Suas costas estavam um pouco curvadas, como se algo mais pesado que a mala o estivesse esmagando. Ele usava um casaco fino demais para a estação, e seus olhos estavam vermelhos. Cansado. Derrotado. Quando ela o alcançou, ele abriu a boca, e depois a fechou, como se as palavras não saíssem. Finalmente, com a voz embargada. Mãe, me desculpe. Ele estendeu um pacote. Um simples rolo de papel preso por um barbante. Margarete o pegou lentamente, cautelosa apesar de si mesma. Ela o desenrolou. Um desenho. Um desenho desajeitado feito com giz de cera. Um sol amarelo demais, uma casa com janelas tortas e 3 figuras, um garotinho com um sorriso enorme, um homem e uma mulher de cabelos grisalhos. Acima, escrito com uma caligrafia hesitante. Para a vovó. Seu coração afundou. Noé. Ela colocou delicadamente o desenho no peito, como um tesouro frágil. Ethan falou novamente mais baixo. Eu não sabia como te defender. Eu não tive coragem. Amanda é muito firme. Ele procurou suas palavras como um náufrago procurando a praia. Ela não queria que eu escrevesse para você. Ela nem queria que eu lesse sua carta. Mas eu li, reli, e entendi. Não é ela quem escreve a minha história. Sou eu quem escrevo a minha história. Margarete o encarou. Por um longo tempo. Ela viu naquele rosto adulto as linhas do menino que ela embalou, de quem cuidou nas noites febris, que carregou nos ombros morro acima para ver os fogos de artifício. Ele havia mudado, sim. Ele havia se mudado. Ele havia quase desaparecido. Mas aos olhos dela, ele ainda estava lá. Aquele filho. Aquele pedaço dela. Ela não respondeu de imediato. A emoção era muito forte, muito antiga. Ela sentiu. Um aceno discreto. Devagar. Então, sem dizer uma palavra, ela se virou em direção à porta. Ela abriu. E com uma voz calma, quase neutra, mas trêmula de humanidade. Entre. O jantar está quente. Seguiu-se um silêncio. Ethan dá um passo à frente. Hesita. Então entra. O interior da casa não havia mudado. Cheirava a sabão, torrada e cedro. Ele largou o casaco. Seguiu-a até a cozinha. Na mesa, uma refeição quente e 2 pratos. 2 copos. Como se, apesar de tudo, ela tivesse mantido o hábito de planejar com antecedência. Eles se sentaram. Suas mãos roçaram a toalha da mesa. Nenhuma palavra nos primeiros minutos. Apenas talheres, pão, calor, e então finalmente entre 2 mordidas. Quero que Noah te veja, para saber de onde ele vem. Margarete olhou para baixo. Ela suspirou. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu-se respirar. Os relacionamentos não se consertam da noite para o dia. Seria simples demais. Limpo demais. Feridas profundas deixam cicatrizes que nem sempre ousamos olhar. Houve palavras não ditas, ausências longas demais, silêncios pesados que deixaram marcas. Margarete sabia disso. Ela não esperava milagres, apenas gestos sinceros. E às vezes, o simples fato de não ser mais mantida à distância era um milagre em si. Amanda, por sua vez, permaneceu distante. Cordial, mas fria. Suas mensagens eram formais, seus telefonemas breves, suas visitas raras. Ela não sorria muito e quando sorria seu rosto permanecia congelado, como se o esforço estivesse lhe custando caro. Manteve a postura de uma mulher bem educada que, sem jamais dizer uma palavra ofensiva, fazia com que todos sentissem que deveriam manter seus lugares. Mas Margarete não buscava mais o afeto dele. Ela havia parado de esperar por aceitação completa. Não precisava mais disso. Não implorava mais. Aceitava. Amor consistente. Amor silencioso, do tipo que não se mede pelo entusiasmo da outra pessoa, mas pela própria capacidade de se manter firme. Ethan voltou. A princípio hesitante, como se estivesse testando o terreno. Depois com um pouco mais de confiança. Às vezes ele vinha nos fins de semana, sozinho, ou com Noah, sem avisar. Margarete não fazia perguntas. Não exigia nada. Preparava o que tinha, um ensopado, uma torta de maçã, caldo de legumes caseiro. Coisas simples. Coisas de verdade. Colocou lençóis limpos de volta no quarto de hóspedes, colocou um brinquedo debaixo do travesseiro de Noah e abriu as janelas para deixar entrar um pouco de ar fresco. Sem nunca dizer nada.
Na primeira manhã em que Noah acordou em sua casa, ele correu para a cozinha de pijama, com o cabelo desgrenhado, e se jogou nos braços dela como se a conhecesse desde sempre. Margaret o abraçou forte, muito forte, e não conseguiu conter as lágrimas. Pouco a pouco, algo estava sendo costurado novamente. E então um dia aconteceu esse jantar, aquele que ela não esperava mais, aquele que Amanda frequentou. Margaret havia arrumado a mesa com esmero, não como um espetáculo não, mas como um ato de hospitalidade discreta. Pratos brancos, uma toalha de mesa florida, guardanapos de pano passados a ferro. Ela até havia arrumado um pequeno buquê de peonias colhidas do jardim no centro. Amanda chegou na hora marcada. Silenciosa, elegante como sempre. Usava um casaco bege e um coque baixo perfeitamente amarrado. Cumprimentou Margaret com um sorriso comedido. Olá, Margaret. Obrigada pelo convite. Margaret apenas assentiu. De nada. Ethan pareceu aliviado, quase nervoso. Ele olhou para a esposa e para a mãe, como se estivesse monitorando uma linha invisível entre as duas. Noé, por sua vez, já corria pela sala com um brinquedo de madeira. Despreocupado. Livre. Inocente. Eles se sentaram para comer. A princípio, o silêncio era palpável. Amanda comia devagar, com os olhos baixos, como se examinasse cada garfada antes de julgá-la. Margaret, por outro lado, conversava com Noah, rindo baixinho de suas histórias. Então, ousou fazer uma pergunta a Amanda neutra e simples. E o trabalho está progredindo bem? Amanda olhou para cima, surpresa. Então, respondeu educadamente. Sim, estou terminando uma grande campanha este mês. Uma breve troca. Mas uma troca. A refeição continuou. Margaret falou pouco sobre si mesma, preferindo fazer perguntas sobre Noah e ouvir Ethan contar anedotas do escritório. Ela observava Amanda com o canto do olho, sem examiná-la, sem esperar por ela. Ela não buscava mais aceitação. Estava contente por estar ali, presente, sólida, mãe. E aos poucos, algo mudou. A atmosfera relaxou. Não totalmente. Não completamente. Mas o suficiente para que pudéssemos respirar. Amanda perguntou se a torta era caseira. Margaret respondeu que sim com um sorrisinho. Amanda assentiu. Ela é muito boa. Não é um grande elogio. Mas é uma brecha. Uma abertura. Ethan encontrou o olhar da mãe. Um olhar que dizia tudo. Gratidão. Alívio. Amor. E Noé, sentado entre eles, ria muito, passando chantilly no nariz. Naquele preciso momento, Margaret olhou para a mesa. Havia Amanda. Havia Ethan. Havia Noah. E ela. Todos os quatro. Não estava perfeito. Não estava curado. Mas estava vivo. Havia espaço na mesa. Ainda havia uma chance.